Bom, então hoje nós vamos dar sequência, terminar o segundo capítulo da segunda parte do livro Paulo Estevão, o capítulo que se chama O Tecelão, que é quando Saulo, né, conversando com o Gamaliel, Gamaliel dá uma série de orientações para ele, de conselhos, e ele entende que talvez não seja o melhor caminho, mesmo com a vontade que ele tem de realmente fazer muito pelo Cristo, de ele não ir tão despreparado e um tempo de reflexão, um tempo de preparo seria necessário. E aí ele concorda com Gamaliel ou chega a uma conclusão que, como ele foi orientado pelo pai no início, né, antes mesmo de se tornar um doutor da lei, ele foi treinado a ganhar a vida como tecelão. Aí ele resolve que então ele vai fazer essa função de tecelagem e ele gostaria que fosse isolado num deserto, como muitos que procuram, né, um retiro espiritual para reflexões e tudo mais. Aí, através do irmão de Gamaliel, eles vão pedir que o Saulo possa conseguir algum emprego. Inclusive, o irmão do Gamaliel fala que não teria dificuldade nenhuma em conseguir um emprego para ele em Palmira, né, que era na cidade ali onde eles moravam. Mas aí Saulo explica que ele gostaria que fosse realmente no deserto. E o irmão do Gamaliel não entende muito porque fala assim, são poucos os que conseguem, né, viver uma vida tão difícil como essa, isolada. Mas ele falou que a intenção principal não era só trabalhar, era de se isolar para poder realmente fazer um retiro espiritual, um estudo, um preparo para um futuro. Ele não sabia que tipo de pretensões com relação ao evangelho ele tinha, mas como um estudioso da religião, ele entendeu. E aí então ele termina falando assim, né, o irmão de Gamaliel. Se é assim, replicou o outro vencido, então que assim seja. E aí vamos seguindo então. E após meditar alguns momentos, o negociante voltou a dizer: na região que conhecemos por Oásis de Dan, daqui distante mais de 50 milhas, precisamente instalei há cerca de um mês um jovem casal de tecelões que chegou na última leva de refugiados. Trata-se de Áquila, cuja mulher, de nome Prisca, foi serva de minha esposa quando menina e órfã desamparada. Estes bons operários são atualmente os únicos habitantes do oásis. Saulo poderá fazer-lhes companhia. Ali há tendas próprias, casa confortável e teares indispensáveis ao serviço. Então é para onde Saulo vai. Esse que se chama Oásis de Dan, e vai conviver com duas pessoas, é um casal, Áquila e a Prisca, que na verdade no Evangelho são citados também, né, o Áquila e a Prisca, e é lá então que Saulo agora vai se deslocar e vai começar essa fase nova da vida dele. E o sistema do trabalho? Interrogou o jovem tarcense interessado pela nova tarefa. A especialidade desse posto avançado, esclareceu Ezequias com certo orgulho, é a preparação de tapetes de lã e dos tecidos resistentes de pelo caprino, destinados a barracas de viagem. Esses artigos são fornecidos por nossa casa comercial em grande escala, mas, situando a manufatura desse trabalho tão distante, tive em vista as necessidades urgentes dos grupos de camelos de minha propriedade, empregadas no meu tráfico comercial com toda a Síria e pontos outros mais florescentes do comércio em geral. Então, o comerciante ali, né, ele tinha esse local de produção desses tapetes e uma série de outros artigos para os que viajavam, para os que faziam parte daquela região. Então, no deserto, muitos passavam por ali, principalmente pelos oásis, e que
acabavam então sendo beneficiados desse comércio à distância. Por isso que existia ali o casal produzindo. E aí Saulo, então, quando ouve, né, sobre o que ele ia ter que fazer, ele responde: Tudo farei por corresponder à vossa confiança, confirmou o ex-rabino confortado. A palestra prosseguiu ainda longo tempo, no comentário das perspectivas, das condições e vantagens do negócio. Daí a 3 dias, Saulo despedia-se do mestre, debaixo de profunda comoção. Figurava-se-lhe que aquele abraço afetuoso era o último, e até que os camelos da caravana largassem em direção da imensa planície, o jovem envolveu o venerando ancião nas vibrações cariciosas do angustioso adeus. Então Saulo já pressentia, né, que ele provavelmente não veria mais Gamaliel. Gamaliel já estava bem debilitado, então foi como um abraço de despedida mesmo, um adeus. E aí no dia imediato, né, então depois de 3 dias, os serviçais de Ezequias, ladeando a extensa fila de camelos resignados, deixavam-no com vultosa carga de couros, na companhia de Áquila e sua mulher, no grande oásis que florescia em pleno deserto. Os 2 operários da pequena oficina receberam-no com as melhores mostras de fraternidade e simpatia. Imagina para 2 pessoas que viviam totalmente isoladas ali trabalhando, né? Receberam uma companhia e eles, sendo pessoas amorosas, né, receberam Saulo então com muita simpatia. Saulo reconheceu neles, de relance, as mais nobres qualidades espirituais. Então dava para ver, né, pelo ambiente, pela vibração ali, que eles, tanto o Áquila quanto a Prisca, eram elevados, né, espíritos de elevadas qualidades morais e espirituais. A mocidade do generoso casal expandia-se em formosas expressões de trabalho e bom ânimo. Prisca desdobrava-se em atividades para assinalar em tudo as preciosidades do seu carinho. Suas velhas canções hebraicas ressoavam no grande silêncio como notas de soberana e harmoniosa beleza. Terminados os serviços domésticos, ei-la junto do companheiro nas lides do tear, até as horas mais avançadas do crepúsculo. O marido, por sua vez, parecia um temperamento privilegiado, desses que se movimentavam sem a presença do aguilhão. Quer dizer, era um casal diferenciado, né? Espetacular. Trabalhavam em harmonia, sem precisar, como ele fala, sem a necessidade de pressão. Era tudo como se fosse natural para os dois. Plenamente integrado nas responsabilidades que lhe competiam, Áquila trabalhava sem descanso, à sombra das árvores acolhedoras e amigas. Saulo compreendeu a bênção que havia recebido. Tinha a impressão de encontrar naquelas 2 almas fraternas que nunca mais se haviam de separar espiritualmente da grandeza de sua missão, 2 habitantes de um mundo diferente, que até então não lhe fora dado conhecer na vida. Já era, olha, a gente começa a imaginar, né, a cena de que Saulo está vivendo, depois de uma vida de muita coisa, mas vazia ao mesmo tempo, e depois da conversão, de muitas dificuldades ainda agora, nesse local ele estava vivenciando como se fosse um ambiente paradisíaco. 2 almas elevadas, vivendo em harmonia, recebendo ele com fraternidade. Então, ele estava vivendo, e olha como descreve Emmanuel aqui, né? Essas 2 almas que ele começou a conviver, ou ele conheceu ali, seriam almas que ele nunca mais se separaria espiritualmente, né, da missão dele. Então,
já dá para a gente a noção que eles serão ou são já cristãos que vão fazer parte dessa luta daqui para frente com Paulo. Áquila e Prisca, antes que esposos, pareciam verdadeiros irmãos. No primeiro dia de esforço conjunto, o ex-doutor da lei observou-lhes o respeito mútuo, a perfeita conformidade de ideias, a elevada noção de deveres que lhes caracterizava as menores atitudes e, sobretudo, a alegria sã que irradiava dos seus menores gestos. Está descrevendo a sintonia, a harmonia, né, desse casal que, até acima do fato de ser um casal, pareciam verdadeiros irmãos, né, nessa sintonia. Seus costumes puros e generosos encantavam-lhe a alma desiludida das hipocrisias humanas. Era uma vida totalmente diferente de tudo aquilo que Saulo tinha vivenciado até agora. Distante da hipocrisia, inclusive, que ele estava acostumado a vivenciar e a ser, né, inclusive. As refeições eram simples. Cada objeto tinha o seu aproveitamento e lugar adequado. E as palavras, quando saíam do círculo da alegria comum, jamais incidiam em maledicência ou frivolidade. Então, até a conversa deles nunca partia para um lado que pudesse destoar de qualquer harmonia com as leis divinas, né? Então, esse é o ambiente em que Saulo está se reconstruindo depois da transformação dele, né, e das tribulações. É nesse local que ele vai se reconstruir. O primeiro dia correu com agradabilíssimas surpresas para o ex-rabino, sequioso de paz e solidão para os seus novos estudos e meditações. O companheiro de trabalho desfazia-se em gentilezas para atender-lhe as pequeninas dificuldades no mister que há longo tempo deixara de praticar. Áquila estranhou naturalmente as mãos delicadas, as maneiras diferentes, em nada semelhantes às de um tecelão comum. Quer dizer, Saulo, ele tinha sido educado, ele tinha sido habilitado à tecelagem quando ele era jovem, né? Mas ele nunca exerceu. Então ele não tinha, ele era um doutor da lei que já não fazia mais. Então era natural a falta de prática. A mão não tinha o calo, o calejar, né, da profissão. Então Áquila naturalmente estranhou aquilo. Mas, com a nobreza que o caracterizava, nada perguntou relativamente aos motivos do seu insulamento. Então ele estranhava, mas não, como era discreto e delicado, né? Não perguntava para Saulo por que ele estava ali fazendo isso, se aparentemente ele não era realmente um necessitado daquele trabalho. Naquela mesma tarde, cessada a tarefa, o casal acomodou-se ao pé de frondosa palmeira, não sem lançar ao novo companheiro olhares indagadores, que traduziam em disfarçável inquietude. Silenciosos desenrolaram uns velhos pergaminhos e começaram a ler com muita atenção. Um pouco talvez receosos, né? Porque todo mundo que pudesse ler. Os pergaminhos não necessariamente eram do Novo Testamento, né? Dos ensinamentos cristãos. Mas, ao que a gente já está entendendo, eram. E como eles, como qualquer um da época, com medo, né, de expor isso a alguém que não entendesse, tinham um certo receio, mas foram fazer a leitura deles, que provavelmente eles faziam toda tarde. Então, Áquila e Prisca eram cristãos que estavam isolados e faziam os seus estudos, né, da Boa Nova. Saulo percebeu aquela atitude receosa e aproximou-se. De fato, disse carinhoso, a tarde no deserto convida à meditação.
O lençol infinito de areia parece um oceano parado. A aragem branda representa a mensagem das cidades distantes. Tenho a impressão de estarmos num templo de paz imperturbável fora do mundo. Esse é um quadro, né, que ele está desenhando para a gente, né, que é a realidade do que é um deserto para o que muitos procuravam para fazer esse isolamento. Então, a gente consegue até imaginar um pouco do que é essa paz, desse isolamento. Apesar de que não, talvez não seja fácil para muitos, né, que precisam do convívio, precisam, às vezes, da proximidade com as pessoas, mas para quem está num momento de necessidade de espiritualização, o ambiente é muito propício para isso. Então, depois de um dia de trabalho, num ambiente como aquele, fazer um estudo, uma reflexão, deve ser algo inimaginável até, né? Áquila admirou-se daquelas imagens evocativas e experimentou maior simpatia por aquele rapaz anônimo, segregado talvez dos afetos mais caros, a contemplar a planície sem fim com imensa tristeza. É verdade, respondeu atencioso. Nem acreditei que a natureza conservou o deserto como altar de silêncio divino, para que os filhos de Deus tenham na terra um local de perfeito repouso. Aproveitemos, pois, nosso estágio na solidão, para pensar no Pai justo e santo, considerando sua magnanimidade e grandeza. A esse tempo, Prisca debruçava-se sobre a primeira parte do rolo de pergaminhos, absorvida na leitura. Lendo casualmente de longe o nome de Jesus, Saulo aproximou-se ainda mais. Porque até então Saulo não sabia exatamente do que eles estavam os dois lados, né, com uma certa insegurança, para saber até que ponto posso falar. E então Saulo, quando percebe ou lê no que Prisca já está ali, né, concentrada, o nome de Jesus, aí ele tem certeza. Então esses pergaminhos eram as anotações da Boa Nova. Aí então Saulo aproximou-se ainda mais e, sem conseguir ocultar seu grande interesse, perguntou: Áquila, tenho tanto amor ao profeta Nazareno que me permito indagar se tua leitura sobre a grandeza do Pai Celestial é feita pelos ensinamentos do Evangelho. Então aí ele se sentiu mais à vontade, mas para confirmar, ele pergunta para Áquila. O jovem casal experimentou profunda surpresa em face do inesperado de semelhante pergunta. Sim, esclareceu o interpelado hesitante. Mas, se vens da cidade, não ignoras as perseguições movidas a quantos se encontram em ligação com o caminho do Cristo Jesus. Então, olha aí, mostrando, né, a preocupação deles de exteriorizar o que eles estavam fazendo. Porque aí ele fala assim, realmente, as nossas anotações aqui que nós vamos estudar são do Cristo. Mas se você vem da cidade, você não deve ignorar que quem lê isso é perseguido. E olha quem está ouvindo, né? Imagine Saulo ouvindo isso, ele sendo o que iniciou essas perseguições. Saulo não dissimulou sua alegria, verificando que os companheiros, amantes da leitura, estavam em condições de permutar mais elevadas ideias do novo aprendizado. Então, apesar daquela questão da observação da perseguição, ele estava extremamente feliz, porque ele falou, gente, eu vim ficar isolado para poder meditar melhor nos ensinamentos e estou com um casal onde, pelo jeito, eu vou ter condições de trocar as melhores ideias, as mais elevadas ideias sobre o assunto. Animado pela confissão do outro, sentou-se nas pedras rústicas e, tomando os pergaminhos com interesse, perguntava:
Anotações de Levi? Sim, esclareceu Áquila, mais senhor de si, e certo de se encontrar em face de um irmão de ideal. Quer dizer, porque até então, Saulo está demonstrando uma certa simpatia, mas quando ele fala se são as anotações de Levi, é porque ele demonstra conhecimento realmente. Então ele fala assim, ele entende do que nós estamos lendo. Ele realmente é alguém que sabe que quem fez essas anotações foi Levi, Mateus, né? Copiei-as na igreja de Jerusalém antes de partir. Num instante, Saulo buscou a cópia do evangelho que constituía para o seu coração uma das mais preciosas lembranças da vida. Conferiram satisfeitos os textos e os ensinos. Quer dizer, Saulo foi pegar o dele também, né? E aí juntaram tudo. Tomado de sincero interesse fraternal, o ex-rabino interrogou com solicitude: quando saíram de Jerusalém? Folgo imenso quando encontro irmãos que conhecem de perto a nossa cidade santa. Quando saí de Damasco, não previa que Jesus me reservasse tão gratas surpresas. Faz meses que saímos de lá, explicou Áquila, agora cheio de confiança na espontaneidade das palavras ouvidas. Fomos compelidos a isso pelo movimento das perseguições. Então agora Saulo estava começando a se inteirar do porquê que eles estavam ali, né? Aquela referência brusca e indireta ao seu passado perturbava o jovem tarsense no mais recôndito do coração. Quer dizer, agora ele já passou a fase, né, de felicidade de descobrir duas pessoas que ele vai poder discutir o evangelho, mas agora estava tocando de novo no assunto da perseguição e inclusive Saulo estava tomando ciência de que eles estão ali, eles saíram de Jerusalém por causa das perseguições. E aí, olha o que o Áquila pergunta. Chegaste a conhecer Saulo de Tarso? Perguntou o tecelão com uma grande ingenuidade a transparecer nos olhos. Aliás, continuava, enquanto o interpelado buscava o que responder. Quer dizer, Saulo ainda nem tinha respondido e Áquila seguiu, né, na pergunta. O célebre inimigo de Jesus tem nome igual ao teu. Imagina. Eles nem imaginam, né? O ex-rabino considerou que seria melhor seguir à risca o conselho de Gamaliel. Não sei se vocês lembram, né? Gamaliel falou para ele: é melhor que você vá e que fique anônimo com relação à sua verdadeira personalidade, né? A sua identidade. Você precisa se reerguer no anonimato. Não lidar ainda com essas dificuldades que você vai enfrentar. E aí, então, quando ele percebeu isso, ele lembrou do conselho de Gamaliel. Era preferível ocultar-se. Experimentar a reprovação justa do seu passado condenável. Humilhar-se ante o juízo dos outros, por mais implacáveis que fossem, até que os irmãos do caminho lhe comprovassem plenamente a fidelidade do testemunho. Então, até que eles tivessem certeza de que realmente ele estava dando um testemunho daquela nova fé, de que ele realmente não estava se infiltrando, porque para ele, Saulo de Tarso era capaz de tudo para poder conseguir o que ele queria, acabar com os cristãos. Então, se ele se identificasse ali, uma insegurança gigante se instalaria ali e eles poderiam sempre ficar naquela. Ele está aqui para poder. Ele está perseguindo de novo. E aí ele entende, e até que ele conseguisse comprovar através do tempo, só o tempo comprovaria isso. Ele então se oculta, né, na sua identidade. E aí então ele responde para a pergunta de Áquila. Conheci-o, replicou vagamente.
Pois bem, prosseguia Áquila, iniciando a narração das suas vicissitudes. É bem possível que, pela sua passagem em Damasco e Palmira, não tivesses conhecimento perfeito dos martírios que o famoso doutor da lei nos impôs, muitas vezes arbitrariamente. Talvez o próprio Saulo, segundo creio, não pudesse saber as atrocidades cometidas pelos homens inescrupulosos que tinha às suas ordens, porque as perseguições foram de tal natureza que, como irmão do caminho, não posso admitir que um rabino educado pudesse assumir a responsabilidade pessoal de tantos feitos iníquos. Olha o que Áquila está falando sem saber para Saulo. Está falando que não pode acreditar que um rabino possa ser capaz de fazer tanta maldade quanto aquelas que se diziam ser feitas em nome de Saulo. E aí o Áquila até acrescenta, né? Até talvez o próprio Saulo não saiba tudo o que as pessoas que receberam ordens dele de perseguição faziam em nome dele. Será que tem algo além do que Saulo fazia? Porque Saulo iniciou um movimento, Saulo era rígido, sim, mas e os outros que também com as suas imperfeições, com as suas tiranias, pudessem ser capazes de fazer? E aí que Áquila estava começando a contar a história dele, a história do porquê Áquila e Prisca fugiram de Jerusalém. E não foi por ação direta de Saulo, porque ele está citando aqui os homens inescrupulosos que tinham ordens de Saulo para perseguição, cada um fazia a sua maneira. E aqui então Áquila vai contar. Enquanto o ex-doutor procurava em vão uma resposta adequada, Prisca entrava na conversa exclamando com simplicidade: é claro que o rabino de Tarso não podia conhecer todos os crimes cometidos em seu nome. Olha o que Saulo está começando a tomar conhecimento do que vai além, né, do raio da sua ação. E aí, olha isso, é Prisca falando que ela não acreditava que ele também pudesse conhecer tudo. O próprio Simão Pedro, na véspera de partirmos, então olha isso, Áquila e Prisca tinham um contato direto, é claro, com Simão Pedro, e olha o que Simão Pedro fala para eles. Simão Pedro que conheceu Saulo ali diretamente. O próprio Simão Pedro, na véspera de partirmos, ocultamente à noite nos afirmou que ninguém devia odiá-lo. Porque, não obstante o papel que representou na morte de Estevão, era impossível fosse o mandante de tantas medidas odiosas e perversas. Olha o exemplo de Pedro, que tinha sofrido a ação direta de Saulo. Tinha tudo para falar mal de Saulo. E olha o que é um verdadeiro cristão. O Pedro, é claro que a gente sabe um pouco da história dele, né? Que chegou a negar o Cristo, quando ainda o Cristo estava entre eles. Mas agora Pedro já estava ainda avançando e aprendendo o que é ser cristão. Porque mesmo na ausência de Saulo, recomenda para Áquila e Prisca que ninguém deveria odiá-lo. Porque até mesmo na questão de Estevão, apesar dele ter sido o responsável pela morte de Estevão, era impossível que ele fosse mandante de tantas coisas perversas que estavam ainda acontecendo além de tudo aquilo. E olha quem estava ouvindo aquelas observações. Aquele que mandou matar Estevão. E eles não fazem ideia que eles estão falando com Saulo de Tarso. Olha a situação que Saulo é colocado no início dessa renovação dele. Saulo compreendia agora que ouvia
os mais humildes. A extensão da campanha criminosa que desencadeara, dando ensanchas a tantos abusos de subalternos e apaniguados. Mas, perguntou admirado, sofreste tanto assim? Foste condenado a alguma pena? Quer dizer, aí ele está curioso, querendo tirar um pouco mais deles, né? O que foi que vocês sofreram disso que está além do que o Saulo sabia? Não foram poucos os que sofreram vexames iguais aos que experimentei, murmurou Áquila explicando-se. Dado o condenável procedimento de uns tantos energúmenos fanáticos, escolhidos como auxiliares prestimosos do movimento. É a questão de dar poder, né? Há muitas vezes quem ainda nem tem toda a postura de alguém que sabe exercer esse poder. O próprio Saulo exerceu de maneira abusiva, né? Mas ele era convicto de que ele estava defendendo a Deus. Mas e quem tinha poder e queria defender interesses pessoais? Porque é o que acontecia com os subalternos que Saulo dava poder. Assim, não, vocês vão também não deixar que esse movimento cristão vá adiante. Vocês punam quem se dizer cristão. E aí, Saulo, quando ouve aquilo, né, de Áquila, como assim? Inquiriu Saulo sumamente interessado. E aí Áquila fala, dar-te-ei um exemplo. Imagina que um patrício de nome Joshai várias vezes interpelou meu pai relativamente à possibilidade da compra de uma padaria em Jerusalém. Eu cuidava de minha tenda, meu velho genitor de seus serviços. Vivíamos felizes e, considerando nossa paz, apesar das investidas do ambicioso, quer dizer, esse Joshai era alguém que tinha interesses pessoais com relação às atividades do pai de Áquila. Eles viviam felizes, apesar dessas investidas. Meu pai jamais pensou em alienar a fonte dos seus recursos. Quer dizer, o pai dele nunca pensou em vender aquela padaria para esse Joshai. Joshai, entretanto, logo no início das perseguições, logrou posição de realce. Então, Saulo, de alguma maneira, deu uma posição com poder para esse Joshai. Em tais feitos, os caracteres mesquinhos sempre levam a palco. Bastou-lhe dessem um pouco de autoridade e o invejoso logo expandiu seus criminosos desejos. É verdade que eu e Prisca fomos dos primeiros a frequentar a igreja do caminho, não só por afinidade de sentimento, como por dever a Simão Pedro a cura de antigos males que me vinham da infância. Então, olha agora o que Áquila está falando. Tudo bem, eu, porque fui curado de algumas coisas por Simão Pedro, e a Prisca também por afinidade, eram frequentadores do caminho. Tinham características que Saulo tinha pedido para combater. Mas meu pai, no entanto, apesar da simpatia pelo Salvador, sempre alegava estar bastante idoso para mudar de ideias religiosas. Então, o pai deles, do Áquila, nunca foi um assumido que era um novo cristão. Ele era ainda aquele que era adepto às leis de Moisés. Aferrado à lei de Moisés, não podia compreender uma renovação geral de princípios em matéria de fé. Isso, todavia, não invalidou os instintos perversos do ambicioso. Quer dizer, se Saulo dera poder para quem quiser impedir que o cristianismo avançasse, esse Joshai abusou, porque o pai dele nem na verdade era cristão.
Certo dia, Jochaí nos bateu à porta, acompanhado de escolta armada, com ordem de prisão para os três, só porque ele queria a padaria. Era inútil resistir. O doutor de Tarso lançara um edito em que toda resistência significava morte. Olha a ordem de Saulo. É para ir impedir. E se tiver resistência, pena de morte. Lá nós nos fomos para a prisão. Em vão, meu pai jurou fidelidade à lei. Quer dizer, além de tudo, o pai dele jurou fidelidade às leis de Moisés, que era o que Saulo esperava. Mas o poder nas mãos de quem não tem condições de ter, abusou. Depois do interrogatório, eu e Prisca recebemos ordem de regressar a casa, mas o velho foi encarcerado sem compaixão. Os bens modestos foram-lhe imediatamente confiscados. Quer dizer, o interesse era só esse. Até porque os dois cristãos foram liberados. Depois de muitas providências de nossa parte, conseguimos voltar-se ele à nossa companhia, e o valoroso velhinho, cujo único arrimo era a minha dedicação filial na sua senectude e viuvez, expirou em nossos braços no dia imediato ao livramento por nós ansiosamente esperado. Quando nos reveio, parecia um fantasma. Guardas caridosos trouxeram-no quase agonizante. Ainda lhe pude ver os ossos quebrados, as feridas abertas, a epiderme lanhada de açoites. Em palavras titubeantes, descreveu as cenas lamentáveis do cárcere. Então, imagina o que o pai do Áquila não sofreu na prisão. O próprio Jochaí, rodeado de sequazes, foi o autor dos últimos suplícios. Não podendo resistir aos sofrimentos, entregou a alma a Deus. Então, o pai do Áquila morreu por abuso desse Jochaí. Áquila estava profundamente comovido. Furtiva lágrima viera associar-lhe as penosas recordações. E a autoridade do movimento? Perguntou Saulo, emocionado ao extremo. Estaria alheia a esse crime? Porque a gente não pode esquecer, né? Saulo, ele estava totalmente perdido nessa questão da perseguição religiosa. Mas ele era extremamente rígido no cumprimento do que é certo e do que é errado perante ao que ele acreditava. Então, para ele, isso era um abuso, e para ele, alguém que devesse estar presente ali, que fosse então uma autoridade do movimento, será que não tomou conhecimento desse abuso, desse Joshai? E aí, Áquila responde: creio que sim. A crueldade foi demasiada para que se lhe atribuísse tão só a punição por motivos religiosos. Mas não te valesse de alguma petição de justiça? Então, olha aí, Saulo perguntando, mas então foi errado o que foi feito. E você não recorreu? Só que aí a gente agora vai ter que lembrar do comecinho do livro, né? O que fizeram com o pai de Estevão também não foi justo. E o que ele tentou fazer? A justiça. Mas, com o poder na mão de quem não tem moral, qual que é a consequência? E aí, então, mas Saulo está perguntando para ele, achando que ele deveria ter feito, recorrido à justiça. E aí, olha a resposta de Áquila. Quem se atreveria a fazê-lo? Perguntou o empregado de Ezequias com admiração. Tenho amigos que chegaram a recorrer, mas pagaram com castigos mais violentos o desejo de justiça. Então não tinha como recorrer. A gente acha que os dias de hoje são injustos, né? Imagina na época que não tinha, sim, você era
totalmente entregue nas mãos da tirania de quem dominava na época e você não tinha o que fazer. Quem se opusesse tomava mais castigo ou chegava à pena de morte, como chegou o pai de Estevão, que simplesmente olhou para um soldado, primeiro cumprimentou e depois não cumprimentou. Quer dizer, primeiro não cumprimentou e depois cumprimentou e foi punido pelas duas circunstâncias. Quer dizer, não tem como escapar desse abuso. E aí, então, quando ele responde isso, né, o ex-rabino compreendeu a justeza dos conceitos. Ele entendeu. E na posição de quem está ali do outro lado, não tem conversa. Se a pessoa quiser, vai conseguir o que quiser. Somente agora tinha bastante largueza de vistas espirituais para avaliar a velha cegueira que lhe negrejara a alma. Áquila tinha razão. Muitas vezes fora surdo às rogativas mais comovedoras. Quantas vezes no início do livro a gente via pedidos comovedores de crianças, por pais, por velhos, o próprio Estevão, que muitas vezes foi limpo, né? Foi puro na sua explicação, mas ele era surdo, não conseguia perceber diferente. Invariavelmente mantinha as decisões mais absurdas dos seus prepostos inconscientes. Então, até ele está reconhecendo que em vários momentos ele manteve as decisões absurdas desses que ele deu poder. Recordava-se do próprio Joshai, que lhe parecia tão prestimoso nos dias de ignorância. E que pensas de Saulo? Perguntou bruscamente. Olha isso. Saulo ouvindo tudo aquilo, porque imagina o turbilhão que estava passando dentro dele. E agora, olha o que ele pergunta para Áquila. E o que você pensa de Saulo? Apesar do que você está me contando de um abuso por parte desse Joshai. Longe de saber com quem permutava as ideias mais íntimas, Áquila respondeu sem titubear. O Evangelho manda considerá-lo irmão extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo. Olha como eles são diferentes. O pai dele morreu por ordem do Saulo. Ele podia falar mal do Saulo. A maioria de nós falaria mal de quem prejudicou a gente. Mas o que o Evangelho manda? O Evangelho manda considerá-lo irmão extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo. Nunca o vi, mas temendo as iniquidades praticadas em Jerusalém, aqui vim parar em fuga precipitada e tenho orado a Deus por ele. Olha isso. Eles não sabem que é Saulo que está ali. E eles estão falando na ausência dele, de certa forma, com carinho por ele. Tenho orado a Deus por ele, esperando que um raio do céu o esclareça. Não tanto por mim, que nada valho, mas por causa de Pedro, que considero um segundo pai muito querido. Acredito que se operariam maravilhas se a Igreja do Caminho pudesse trabalhar livremente. Olha isso, as orações de Áquila são para que Saulo seja iluminado, para não oferecer resistência à Igreja do Caminho, porque imagina, é o que a humanidade precisa. Que as pessoas envolvidas com a mensagem do Cristo possam agir para fazer o que o Cristo espera. Julgo que os apóstolos galileus são dignos de um campo sem espinhos para a sementeira de Jesus. Olha que bonito o Áquila falando.
Eu acho que eles não precisariam ter isso no pé deles. Dirigindo-se à esposa, enquanto o moço de Tarso silenciava, o tecelão exclamava com interesse: Lembras-te, Prisca, como se exorava pelo perseguidor nas preces íntimas da igreja? Olha, ele falando o quanto que se rezava nas igrejas, na igreja, no caminho, por Saulo. Muitas vezes, para esclarecer nosso espírito fraco no perdão, Pedro nos ensinava a considerar o implacável rabino como a um irmão que as violências obscureciam. Olha o tamanho de Pedro, né? O tamanho moral de Pedro, que já estava alcançando, né? Para que nossos ressentimentos mais vivos se desfizessem, historiava o seu passado. Então, olha o que Pedro fazia para que as pessoas não pensassem tão mal de Saulo. Ele contava o passado dele. De homem também ainda bruto, imperfeito. Porque Pedro era um pescador, de certa forma ignorante, cheio de vivacidade, mas ignorante e equivocado ainda, ignorante com relação ao desconhecimento da verdade ou do que é o que tem que ser feito. E aí então, para poder acalmar aqueles que tinham ímpetos de odiar Saulo, ele contava o passado dele, dizendo que também ele, por ignorância, chegara a negar o mestre mais de uma vez. A história, né, de Pedro na última noite que negou Jesus 3 vezes. E Jesus previu isso. Salientava nossas fraquezas humanas e induzia-nos à melhor compreensão. Certo dia chegou a declarar que toda a perseguição de Saulo era útil. Olha o que Pedro é capaz de enxergar. Porque nos levava a pensar em nossas próprias misérias, a fim de estarmos vigilantes nas responsabilidades com Jesus. O ex-discípulo de Gamaliel tinha os olhos úmidos. Sem dúvida, o famoso pescador de Cafarnaum, Pedro, né? É um dos grandes irmãos dos infelizes, murmurou convictamente. A palestra desviou-se para outros comentários depois da intervenção de Prisca nas derradeiras notas do assunto, revelando conhecer muitas mulheres de Jerusalém que, tendo marido e filhos encarcerados, pediam sinceramente a Jesus pela iluminação do célebre perseguidor do caminho. Então, olha, a gente consegue agora enxergar que, além da confiança que Jesus depositava em Saulo, porque Jesus tinha em Saulo um vaso escolhido, como ele mesmo disse. Mas agora a gente começa a entender o que o cristianismo consegue, ou de verdade, né? Consegue converter nesses corações, porque não foi só a decisão do Cristo. Foi a oração de Abigail pedindo a ele, o Cristo, que pudesse tocar o coração de Saulo. Foi a Pedro que fez inúmeras orações a Jesus para tocar o coração de Saulo. Foram essas mães que, com os maridos presos, pediam a Deus para que iluminasse o coração de Saulo. Então, quanta gente entendendo como que se faz a oração, como que se lida com um inimigo. Em seguida, falaram do Evangelho. O manto de estrelas cobriu suas grandiosas esperanças, enquanto Saulo bebia a longos haustos a água pura da amizade sincera naquele novo mundo tão reduzido. Nestas palestras carinhosas e fraternais, os dias se foram passando rápidos. De quando em quando chegavam de Palmira reforços de abastecimento e outros recursos. Os 3 habitantes do oásis silencioso
entrelaçavam aspirações e pensamentos em torno do Evangelho de Jesus, o único livro de suas meditações naquelas paragens tão remotas. O ex-rabino modificara o próprio aspecto, ao contato direto das forças agressivas da natureza. A epiderme queimada pelo sol dava a impressão de um homem acostumado à inclemência do deserto. A barba crescida transformara-lhe o semblante. As mãos afeitas ao trato dos livros tornaram-se calosas e rudes. Entretanto, a solidão, as disciplinas austeras, o tear laborioso lhe haviam enriquecido a alma de luz e serenidade. Então, olha o tempo passando e Saulo se transformando nessa possibilidade do que ele está vivenciando. Os olhos calmos e profundos atestavam os novos valores do espírito. Entendera finalmente aquela paz desconhecida que Jesus desejara aos discípulos. Sabia agora interpretar a dedicação de Pedro, a tranquilidade de Estevão no instante da morte ignominiosa, o fervor de Abigail, as virtudes morais dos frequentadores do caminho que perseguira em Jerusalém. Agora só ele está conseguindo sentir o que ele buscava. Ele buscava, mas ainda não tinha alcançado. Agora ele estava começando a alcançar. A autoeducação, na ausência dos recursos da época, ensinara-lhe a alma ansiosa o segredo sublime de se entregar ao Cristo, para repousar em seus braços misericordiosos e invisíveis. Desde que se consagrara ao Mestre de alma e coração, os remorsos, as dores, as dificuldades como que se afastaram do seu espírito. Então, olha isso. Com o tempo, tudo isso foi sendo sanado. Recebia todo o trabalho como um bem, toda necessidade como elemento de ensino. Sem esforço, afeiçoou-se a Áquila e a sua mulher, como se houvessem nascido juntos. Certa vez o companheiro adoeceu e esteve à morte, prostrado por violenta febre. A situação dolorosa, a multiplicação das tempestades de areia abateram igualmente o ânimo de Prisca, que se recolheu ao leito com poucas esperanças de vida. Saulo, porém, mostrou-se de uma coragem e desvelo inauditos. Tomado de sincera confiança em Deus, esperou a restauração da calma e da alegria. Jubiloso, viu o regresso de Áquila ao tear e a volta da companheira aos labores domésticos, cheios de novas expressões de paz e confiança. Então, Saulo já fortalecido nessa fé, que apesar de passar as tribulações, já se mantinha sereno e confiante. Quando mais de um ano havia corrido sobre aquela soledade, então olha isso, aí já se passou mais de ano com Saulo ali convivendo com os dois. Aí uma caravana vinda de Palmira trazia-lhe um bilhete lacônico. O negociante comunicara-lhe a morte súbita do irmão, aliás, de há muito esperada. Então Gamaliel desencarna, né? E aí vem a notícia por parte do irmão. A partida de Gamaliel para os reinos da morte não deixou de ser uma dolorosa surpresa. O velho mestre, depois do pai, foi o maior amigo que encontrou na vida. Meditou seus últimos conselhos, ponderou-lhe a profunda sabedoria. Ao seu influxo, conseguira a paz desejada para ajustar-se à situação espiritual necessária, de maneira a reorganizar a existência. Nesse dia, pensamentos de profunda saudade martirizaram-lhe a alma sensível.
À tarde, após a refeição, e na hora das meditações costumeiras, o ex-rabino contemplou o casal com ternura maior a transparecer dos olhos francos. Cada qual se engolfava na meditação do evangelho divino, quando o moço tarcense falou com certa timidez, em desacordo com seus gestos resolutos. Então, olha isso, né? A situação da notícia de Gamaliel sensibilizou Saulo, e o tempo também foi trazendo novas possibilidades, e apesar então de normalmente ele com aquela decisão, com aquela postura, capítulo lindo, né, Adila? Ele aí agora com humildade, né? Com uma certa timidez, aí ele se vira e fala: Áquila, muita vez na solidão do nosso trabalho, tenho pensado na enormidade do mal que te causou o doutor de Tarso. Olha isso, o tempo foi passando e ele estava incomodado agora para falar para Áquila de tudo que ele tinha passado, e ele estava colocando o responsável por isso não mais aquele Joshai. Fala assim, o doutor de Tarso. Que farias se um dia te visses repentinamente em face do verdugo? E olha a pergunta que ele está fazendo para Áquila. E Áquila responde: procuraria estimar nele um irmão. E tu, Prisca? Perguntou a mulher que o fixava curiosa. Seria ótima ocasião para testemunhar o amor que Jesus exemplificou em suas lições divinas. O ex-doutor da lei recobrou a serenidade e, alteando a voz, exclamou convictamente. Então, de posse das respostas, né, que ele teve, ele, de certa forma, porque ele estava ainda tímido, ele se encoraja. Sempre considerei que um homem chamado a administrar responde por todos os erros dos seus prepostos, no que toca ao plano geral dos serviços. Portanto, no meu modo de pensar, não culparei tanto a Joshai, que se arvorou em criminoso vulgar, abusando de uma prerrogativa que lhe foi conferida para a execução de tantas vinganças torpes. Aí olha o que Áquila pergunta: a quem imputarias então o assassínio de meu pai? Perguntou Áquila impressionado, enquanto o amigo fazia ligeira pausa. Julgo que Saulo de Tarso deveria responder pelo processo. É verdade que ele não autorizou o feito cruel, mas tornou-se culpado pela indiferença pessoal quanto aos detalhes da tarefa que competia ao seu tirocínio. Os cônjuges entraram a meditar no motivo de tais perguntas. Quer dizer, aí eles começaram a pensar, né? Por que ele está fazendo esse tipo de pergunta? Enquanto o moço se calava retraído. Por fim, com voz humilde e comovedora, recomeçou a falar. Meus amigos, sob a inspiração do Senhor, é justo confessarmos-nos uns aos outros. Minhas mãos calejadas no trabalho, meu esforço por bem aprender as virtudes da fé, que ambos têm exemplificado a meus olhos, devem ser um atestado da minha renovação espiritual. Sou Saulo de Tarso, o sanhoso perseguidor transformado em servo penitente. Se muito errei, hoje muito necessito. Na sua misericórdia, Jesus rasgou a túnica miserável das minhas ilusões. Os sofrimentos regeneradores chegaram-me ao coração, lavando-me com lágrimas dolorosas.
Perdi tudo que significava honrarias e valores do mundo por tomar a cruz salvadora e seguir o Mestre na trilha da redenção espiritual. É verdade que ainda não pude abraçar-me ao madeiro das lutas construtivas e santificantes, mas persevero no esforço de negar-me a mim mesmo, desprezando o passado de iniquidades para merecer a cruz da minha ascese para Deus. Áquila e a mulher contemplavam-no com assombro. Não duvideis da minha palavra, continuou de olhos úmidos. Assumo a responsabilidade dos meus tristes feitos. Perdoem-me, porém, levando em conta a minha ignorância criminosa. O tecelão e a esposa compreenderam que as lágrimas lhe sufocavam a voz. Como que tolhido por singular emoção, Saulo começou a chorar convulsivamente. Áquila aproximou-se e abraçou-o. Aquela atitude carinhosa parecia agravar a contrição penosa, porque o pranto jorrou mais abundante. Recordou o momento em que encontrara a afetividade sincera de Ananias e, sentindo-se ali, nos braços de um irmão, deixou que as lágrimas lhe lavassem plenamente o coração. Sentia necessidade de expandir sentimentos afetuosos. A velha vida de Jerusalém era convencionalismo e secura. Como doutor destacado, tivera muitos admiradores, mas em nenhum chegara a sentir afinidades fraternas. Naquele recanto do deserto, porém, o quadro era outro. Tinha à frente um homem digno e honesto, companheiro dedicado e trabalhador, antiga vítima das suas perseguições inflexíveis e cruéis. Quantos, como Áquila e sua mulher, não estariam dispersos no mundo, comendo o pão amargo do exílio por sua causa? E isso é a mais pura verdade, imagina. Ele está tendo contato com um exemplo. Imagine quantos. Ele está tendo a grata satisfação de pedir perdão, mas é para um caso. Quantos que ele não foi responsável pelo sofrimento? Os grandes sentimentos nunca povoam a alma de uma só vez, em beleza integral. A criatura envenenada no mal é qual recipiente de vinagre que necessita ser esvaziado pouco a pouco. A visão de Jesus constituía um acontecimento vivo e morredouro, mas, para que pudesse compreender toda a extensão dos seus novos deveres, impunha-se-lhe o caminho estreito das provas ríspidas e amargurosas. Vira o Cristo, mas, para ir ter com ele, era indispensável voltar atrás e transpor abismos. É exatamente o que Emmanuel cita no prefácio desse livro, né? Esse livro mostra a história de alguém que transpôs um abismo que existia entre ele e Jesus. E todo o esforço que ele vai fazer para conseguir transpor esse abismo. As desilusões da sinagoga de Damasco, o reconforto junto dos irmãos humildes sob a direção de Ananias, a falta de recursos financeiros, os conselhos austeros de Gamaliel, o anonimato, a solidão, o abandono dos entes mais caros, o tear pesado sob o sol ardente, a penúria de todo e qualquer conforto material, a meditação diária nas ilusões da vida. Tudo isso representara auxílio precioso para a sua decisão vitoriosa. O Evangelho funcionara como lâmpada na jornada difícil, para o descobrimento de si mesmo,
a fim de ajuizar as necessidades mais prementes. Abraçando-se estreitamente ao amigo, que buscava enxugar-lhe as lágrimas, recordava-se de que em Damasco, após a grande visão do Messias, talvez ainda guardasse no íntimo o orgulho de saber ensinar. Olha o que Saulo está fazendo e reconhecendo aqui agora, e que para a gente também na hora talvez não fosse tão claro. Porque agora, só depois de toda essa jornada que ele está fazendo e que já cresceu, agora ele percebe o erro dele naquele momento. O que fazia ele querer entrar naquela sinagoga e querer converter todos aqueles outros doutores da lei? Era o orgulho dele. Ele sempre foi orgulhoso e queria dobrar os outros sempre. Se era por Moisés, se era por Cristo, o mesmo orgulho sempre. E agora ele está começando a reconhecer o que isso é de pedra no caminho dele. Então, olha isso. Talvez após a grande visita do Messias, visão do Messias, talvez ainda guardasse no íntimo o orgulho de saber ensinar, o amor à cátedra de mestre de Israel. Ele queria continuar sendo respeitado por ser mestre em Israel. A tendência despótica de obrigar o semelhante a pensar como ele. Isso faz parte do caminho, do trajeto de todos nós para aprender a ser cristão. Exatamente, Ádila. Todos nós, isso é um exemplo vivo de que é capaz para nós também. Ele não era uma pessoa pronta. Então, olha isso, tudo isso que está descrevendo aqui é o que a gente carrega. Então, a tendência despótica de obrigar o semelhante a pensar como ele. Não precisa ser doutor da lei para agir dessa maneira. Todos nós temos um pouquinho disso. Ao passo que agora podia examinar o passado culposo e sentir o júbilo da reconciliação, dirigindo-se com humildade à sua vítima. Naquele instante, teve a impressão de que Áquila representava a comunidade de todos os ofendidos por seus desmandos cruéis. Sentia-se mais distanciado do orgulho, do amor próprio, das ideias amargas, dos remorsos terríveis. Cada gota de pranto era um pouco de fel que expungia da alma, renovando-lhe as sensações de tranquilidade e de alívio. Irmão Saulo, disse o tecelão sem ocultar seu júbilo, regozijemo-nos no Senhor, porque como irmãos estávamos separados e agora nos encontramos juntos novamente. Não falemos do passado, comentemos o poder de Jesus, que nos transforma por seu amor. Prisca, que também chorava, interveio com ternura. Se Jerusalém conhecesse esta vitória do Mestre, renderia graças a Deus. Olha o que Prisca pensa. Imagina, independente do que Saulo foi para eles, causou de mal para eles, Prisca conseguiu enxergar a vitória que Jesus conseguiu na vida de Saulo. Se para todos Saulo era um monstro incorrigível, Jesus foi capaz de não só tirar eles do caminho de impedimento, mas colocar ele a favor. Então, se Jerusalém tivesse noção do que Jesus fez por esse doutor da lei, conseguiu transformar na vida dele, Jerusalém renderia graças a Deus. Sentados os três sobre a relva rala do oásis, ao sopro do vento que abrandava os rigores da tarde quente, irmanados na sublimidade da fé comum,
o moço tarsense narrou-lhes o sucesso inolvidável da jornada de Damasco, revelando as profundas transformações da sua vida. Então foi só aí, inclusive, que Saulo contou como que aconteceu. O momento, né, ali no deserto. O casal chorou de emoção e alegria, ouvindo o feito da misericórdia de Jesus, que a seus olhos piedosos não representava apenas um gesto de carinho ao servo desviado, mas uma bênção de amor para a humanidade inteira. Daí por diante, a tarefa lhes parecia mais leve, as dificuldades menos penosas. Nunca mais passou um crepúsculo sem que comentassem a dádiva gloriosa do Cristo às portas de Damasco. Agora que o Mestre nos reuniu, exclamava Áquila satisfeito, saiamos do deserto, proclamemos os favores de Jesus pelo mundo inteiro. Eu e Prisca não temos muitas obrigações de família. Com a morte de meu pai, estamos sós no tocante aos deveres mais pesados, e é razoável não perdermos o ensejo de auxiliar a difusão da Boa Nova. Além das lições de Levi, temos agora a visão de Jesus ressuscitado para ilustrar nossa palavra. Então, o que aconteceu com Saulo, sem dúvida, foi um outro marco no cristianismo, porque do mesmo jeito que a ressurreição mostrou a sobrevivência após a morte, Jesus aparece vivo apesar de ser crucificado, e isso foi um grande marco no cristianismo. O momento da aparição de Jesus novamente para Saulo, o maior perseguidor do evangelho, também era motivo de confiança para qualquer cristão. Então agora Áquila e Prisca estavam renovados nessa intenção de divulgar a boa nova. Antes eles já tinham isso, mas eram limitados pelas perseguições. Agora o perseguidor estava convertido, talvez ainda enfrentassem muitas dificuldades, mas o principal estava convertido e com um exemplo de vida que tocaria qualquer coração. E toca ainda. Está nos tocando agora. Depois de muito tempo, às vésperas de retornarem à luta nos grandes centros populosos, em lhes ouvindo os apelos entusiásticos, Saulo indagou dos projetos que acalentavam. Então, antes deles partirem do deserto, né, porque eles já estavam decidindo já por sair dali, ele pergunta, então, quais são as intenções dos dois. E aí eles falam, desde a tua revelação, exclamou o tecelão confiante e esperançoso, alimento um grande ideal. Parece incrível à primeira vista, mas antes de morrer, quero ir a Roma, anunciar o Cristo aos irmãos da velha lei. Olha o que é um desejo de Áquila. Eu quero ir até Roma falar do Cristo. Tua visão no caminho de Damasco enche-me de coragem. Narrarei o fato aos mais indiferentes e darei um pouco de luz aos mais insensatos. Como servidor humilde dos homens, saberei dedicar-me aos interesses do Salvador. Mas quando pretendes partir? Quando o mestre rasgar o caminho com o primeiro ensejo. Isso posto, abandonaremos Palmira. Depois de uma pausa em que Saulo se conservava pensativo, o outro murmurou: Por que não vais conosco a Roma? Ah, se eu pudesse, disse o ex-rabino, dando a entender o seu desejo. Julgo que Jesus desejará ver-me, antes de tudo, inteiramente reconciliado com quantos ofendi em Jerusalém. Além disso, preciso rever meus pais, matando as saudades do coração. Com efeito, depois da passagem da grande caravana que lhes trazia os substitutos, servidos de um camelo, os 3 irmãos do caminho deixaram o oásis em direção a Palmira,
onde a família de Gamaliel os acolheu com desvelado carinho. Áquila e a mulher ali ficariam algum tempo ao serviço de Ezequias, até que pudessem realizar o formoso ideal de trabalho na poderosa Roma dos Césares. Mas Saulo de Tarso, agora resistente como um beduíno, depois de agradecer a generosidade do benfeitor e despedir-se dos amigos com lágrimas nos olhos, tomou novamente o rumo de Damasco, radicalmente transformado pelas meditações de 3 anos consecutivos passados no deserto. Então, 3 anos se passaram. Saulo ainda, né? Já é transformado por tudo isso que ele vivenciou ali. E agora ele vai voltar para Damasco. E a gente acha que então está tudo tranquilo. Acaba esse capítulo aqui, né? Mas vamos entrar então no domingo que vem, capítulo que se chama Lutas e Humilhações. Então, se a gente acha que agora vai começar a ser fácil, agora vai começar a ser difícil. Mas ainda assim, cada vez mais a gente admira Saulo. E eu acho que daqui para frente, cada vez mais a gente vai ler com um profundo carinho qualquer anotação de Saulo para nós, para a humanidade, as cartas que ele fez para qualquer um dos povos que depois ele resolveu divulgar, né? E aí vamos seguindo, conhecendo cada vez mais aqui a vida de Saulo. Eu não sei se tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar aí ou perguntar, mas se não, a gente terminou então o segundo capítulo. Falar tem um monte, né? Umas 2 horas falando desse capítulo. Nossa, é lindo mesmo. É lindo. Tudo compreensivo, Gandolf? Lindo, né? Tá bom. Adila, muito obrigado também aí pela presença. Agradecemos a Deus. Boa noite para todos. Boa semana. Até semana que vem. Boa noite. Tchau, Ádila. Tchau, Tchau, Gandolf. tchau. Tchau, Até Marco. mais. Até. Boa noite.